Estamos ao vivo e a cores para o Brasil e para o mundo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Mão na Fossa. Chame aí quem você quiser para a live. Fique à vontade para convidar as pessoas para essa live. Como vocês estão? Tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Aline. Boa noite, outra Amanda. Boa noite para todas. Como vocês estão? Tudo bem? Vamos começar? Sem perda de tempo. Boa noite a todas. Vamos começar? Vocês falam de onde? Vocês estão falando de onde? Vocês já conhecem esse tema? Já ouviram falar desse tema? E aí, Gislene, tudo bem? Algumas de vocês já ouviram falar disso? Já estudaram sobre isso? Sabem da importância disso para os relacionamentos? A Amanda falou que é de Patinga. Alguém já ouviu falar das linguagens de amor? Gislene falou aí, ó, de Cordeiro, Minas Gerais. Davi, eu nunca ouvi falar desse tema. Não, Davi, já ouvi falar desse tema vagamente. Davi, esse tema é um tema que eu já estudei um tempo, mas esqueci. Vamos lá, e aí? Vocês já... Para vocês, o tema é comum? Eu vou tentar trazer de uma maneira prática para vocês aqui hoje, tá? A gente falou vagamente. É isso. Então eu gostaria que você pegasse agora essa live e mandasse para alguém. Manda para uma pessoa. E nós vamos começar agora, tá? Vamos lá, vamos começar. É o seguinte, vamos trabalhar com relação a essas linguagens de amor e o que isso representa para vocês, o que representa e ajuda também com relação aos casais, com relação aos casamentos, tá? Então eu queria que vocês, se tivessem papel, se tivessem caneta para anotar, tá? Coloquem aí, anotem, pegue papel, pegue caneta. Nós vamos trabalhar sobre isso aqui hoje, tá bom? O que acontece? Vamos lá. Eu já falei com vocês a respeito dos temperamentos, né, da importância de conhecer a ferramenta dos temperamentos para de alguma forma perceber as pessoas que tem dentro da nossa casa, da nossa família, né, e como elas se relacionam, como elas, né, de alguma forma, elas agem e percebem o mundo, certo? E o que acontece? As linguagens de amor talvez sejam uma das coisas que mais eu vejo no meu consultório que traz desavenças entre os casais. Os casais, de alguma forma, eles não conseguem colocar as coisas no lugar, né? Colocar as coisas organizadas, né? Por conta das linguagens de amor, tá?
E é isso que nós vamos tratar hoje, beleza? Vamos lá. As linguagens de amor, elas são cinco linguagens, né? Por exemplo, eu tive um casal que tratou comigo. Esse caso é um caso interessante, né? Na verdade é um caso até que eu estou colocando no livro que eu estou escrevendo. Esse casal, a moça falou comigo o seguinte, falou assim, Davi, o meu marido, ele trabalha até tarde, trabalha. Quando ele chega em casa, ele pega o celular e vai direto para o banheiro. E ele se tranca no banheiro e ele fica ali horas. Ele fica horas no banheiro vendo vídeos, passando, rolando memes, né? Às vezes ele pode estar usando o banheiro, às vezes está tomando banho, fazendo alguma coisa, mas está no celular e fica ali por muito tempo dentro do banheiro. E eu acho, olha isso, eu acho que o meu marido não gosta de mim e dos meus filhos e das crianças. Porque de alguma forma ele não quer estar perto da gente. Ou ele está trabalhando, ele gasta as horas dele no banheiro e depois ele vai direto dormir. E o que eu comecei a falar com ela? Eu falei assim, me conta como que é a sua casa. Me conta como que é o relacionamento entre vocês. E aí ela começou a descrever, né, como que a casa dela funcionava. Ela começou a descrever de alguma forma como que era, né, a casa dela de uma forma física mesmo. Ela falou assim, Davi, minha casa é bem bagunçada por conta dos meus filhos. Os meus filhos, eles assim, por serem crianças novas, né, e se eu não me engano eram 3, eles bagunçam a casa, né, eles jogam a casa de pernas pro ar. Eu falei, e você faz o que com relação a isso? Como meu marido trabalha ou não, eu tento organizar a casa, mas eu não consigo organizar da forma que ele gosta. E aí eu já antenei nisso aqui. Porque normalmente é a mulher que fala assim, eu gosto da casa organizada. Como ela falou assim, a casa organizada como meu marido gosta, quer dizer então que ele já falou isso com ela alguma vez. Ele já falou que ele gosta da casa organizada alguma vez. Presta atenção nisso aqui, gente. Presta atenção nisso, tá? Eu falei, então ele gosta da casa organizada. Ela falou, ele gosta muito da casa organizada. Eu falei, tá. Quando ele chega em casa, como que a casa tá? Ela falou assim, a casa normalmente tá bagunçada, né? Brinquedo para um lado, o menino tá meio sujo de comida, né? Aquela coisa toda, né? E eu falei, como você está? Ela falou assim, eu tô tadinha, né? Toda bagunçada, né? Os filhos jogam a casa de perna pro ar, não tem tempo nem para arrumar, tadinha. E aí eu falei com ela, tá, me fala algumas coisas que o seu marido gosta. Aí ela falou assim, ele gosta de uma roupinha bem lavada, ele gosta da casa limpinha e organizada, ele gosta do carro dele também limpinho. Ele gosta também quando eu ajudo ele em alguma tarefa da casa ou quando eu faço alguma comida para ele, de algum prato que ele gosta. Falei, interessante. Então, a linguagem do seu marido é ato de serviço. E ela começou a falar assim, mas eu queria tanto que o meu marido me abraçasse, que meu marido ficasse com a gente, que meu marido passasse um tempo batendo papo com a gente, né? Meu marido não faz isso, não faz aquilo. Eu comecei a perceber que ela queria muito passar tempo de qualidade com o marido e que o marido também a tocasse. Olha que interessante. A linguagem predominante do marido era, né? Pelo menos talvez deva ser ainda, né? A linguagem predominante do marido dela era ato de serviço. Enquanto a dela, a linguagem de amor dela era tempo de qualidade. Como a gente não conhece a ferramenta, o nosso casamento começa a ir ladeira abaixo. Ladeira abaixo por quê? Porque uma ferramenta simples dessa, nós começamos a entrar em desentendimento dentro do lar, dentro da casa. E eu falei com ela, você vai fazer o seguinte,
Você vai começar a educar o sono dos seus filhos. E ela era bem aplicada, inclusive. E ela começou a fazer isso, né? A colocar em prática, né? as coisas que eu estava mandando ela fazer e pedindo para ela fazer. E ela começou a fazer o seguinte, ela começou a educar o sono dos filhos, o horário dos filhos, para que os filhos dormissem mais cedo, certo? E depois que ela começou a educar o sono dos filhos, eu falei que paralelamente a isso ela começasse a deixar a casa mais organizada e mais limpa à medida do possível, até porque ela não trabalhava, então era o trabalho dela. Os filhos e a casa é o trabalho dela, então ela vai ter que deixar o trabalho pronto. Se ela estivesse numa empresa, ela teria que fazer a mesma coisa, concorda? Então o que acontece? Quando o marido começou a chegar em casa, ele começou a perceber os efeitos disso. E olha que legal, quando o sono dos filhos dela começaram a ficar mais educados, e ela começou de alguma forma aos filhos dormirem mais cedo, ela teve mais tempo para se arrumar, ficar mais bonita, mais cheirosa, mais limpa. E o maridão, obviamente, gostou muito disso e diminuiu o uso de celular no banheiro, começou a ficar mais com ela. Aqui está um grande ponto para vocês. Talvez a linguagem de amor que o seu marido tenha não é e provavelmente não será a linguagem que você usa, que você tem, que você gosta. Olha, por exemplo, esse caso que eu acabei de contar para vocês. O marido era ato de serviço. O que ele gostava era do carro limpinho, da roupa limpinha, da casa limpinha. Como que um homem desse vai estar feliz dentro de um lar onde ele entra e vê os meninos todos sujos de comida, todo cagado, brinquedo para tudo quanto é lado, gritaria de criança, a esposa toda bagunçada? Como que você acha que um cara ato de serviço vai chegar e vai ficar feliz dentro dessa casa? Ele vai sentir uma desordem dentro de si. E aí ele não vai querer dar tempo de qualidade para uma mulher na qual se sente amada no tempo de qualidade. Esse casamento tinha esse embate. E como que a gente começou a trabalhar as coisas? Eu falei, você vai se dedicar, sem esperar que ele passe tempo de qualidade, você vai se dedicar aos atos de serviço. Educando o sono dos seus filhos para que eles durmam mais cedo e você tenha um tempo com ele, pelo menos uma horinha à noite antes de dormir. Esse é o primeiro ponto. Você vai educar os seus filhos para que eles durmam cedo. Você vai manter a casa organizada, porque esse é o seu trabalho. E, se possível, você também se arrume, fique bonita, se sinta bonita. E aí, obviamente, o marido começou a elogiá-la mais, falando que ela estava bonita, falando que a casa estava limpa, né? E aí eles começaram a ter mais tempo de qualidade. Com a casa arrumada, ele agora poderia dar mais tempo de qualidade para ela. Agora, se eu estivesse falando com o marido, eu falaria, né? Tenta ajudar a sua esposa a arrumar a sua casa, né? Porque aí, com o seu ato de serviço, ela vai começar a se sentir um pouco mais amada e você consegue dar mais tempo para ela, né? Para que ela tenha tempo de qualidade e se sinta amada com você. Mas eu estou falando aqui para as mulheres, para que vocês prestem atenção nesses detalhes, nessas nuances, nas coisas que de alguma forma, né, estão na cara de vocês, vocês não conseguem perceber. E são quantas as linguagens de amor? São 5. Uma é ato de serviço, a outra é tempo de qualidade, que foi o que nós acabamos de citar aqui, a outra é toque físico, a outra é palavra de afirmação e a outra é presentes. Então, uma das coisas que eu, às vezes, passo para os meus pacientes para que eles coloquem em prática é: vai executando essas linguagens durante o mês com o seu parceiro, com a sua parceira. Por exemplo, né? Existem 4 semanas no mês. Olha como isso é fácil, como isso é prático e simples. Você tem aqui 4 semanas. 4 semanas para você executar isso. Você tem 5 linguagens. Então, aqui está uma dica que você pode usar. Pegue a linguagem predominante. Pegue a linguagem predominante que o seu marido tem. Acredite, isso aqui vai ajudar muito a melhorar o relacionamento entre vocês. Pegue a linguagem predominante do seu marido. Por exemplo, o meu marido, Davi, ele é toque. Então, o que seria o toque? O toque seria beijo, seria abraço, seria sexo, seria coisas desse tipo. O seu marido gosta de estar grudado em você, gosta de encostar o pé em você, gosta dessas coisas. Então, a linguagem dele é toque.
Normalmente os homens têm mais tendência ao toque do que as mulheres. Se a linguagem dele é toque, você vai, vou usar aqui como exemplo, você vai fazer um ato de toque físico que seja marcante para ele uma vez em cada semana. Então serão 4 atos, 4 toques físicos que você vai fazer. Por exemplo, na primeira semana você faz um sexo, top com ele de linha. Na segunda semana você beija ele, na terceira semana você abraça ele, na quarta semana você inventa outra coisa aí e faz com ele que tem a ver com esse toque físico. Paralelamente a isso, você vai pegar uma das outras linguagens que não são as predominantes e vai fazer uma em cada semana. Então, por exemplo, na primeira semana você vai fazer um toque físico e um presente. Um presente pode ser uma cartinha, um presente pode ser uma comida que ele mais gosta, tanto faz. Na segunda semana você vai lá, estou usando como exemplo, o homem tem linguagem predominante toque. Na segunda semana você dá outro tipo de toque físico e afirma ele. Não, amor, como você está bonito hoje. Não, amor, como que você é bom no seu trabalho. Nossa, você é muito dedicado. Nossa, você está forte, Não precisa ser mentirosa também, mas ajuda, os elogios, a palavra de afirmação. Na outra semana, o toque físico somado ao presente, ao tempo de qualidade. E aí você vai fazer isso paralelamente. Está entendendo? Então você tem 5 linguagens de amor. Você pode pegar a predominante e fazer um ato dessa linguagem predominante em cada semana. E essas outras você distribui por semanas. Um ato em cada semana. Gente, não existe receita mirabolante para resolver os casamentos. Mas existem métodos, técnicas simples que são muito melhores do que o divórcio, são muito melhores do que a distância, são muito melhores do que o desprezo pelo cônjuge, é muito melhor do que as brigas que vocês têm constantemente na frente dos seus filhos, é muito melhor do que a desconfiança, é muito melhor do que a falta de admiração, é muito melhor do que dormir bicudo um para o lado e para o outro, é muito melhor do que um dormir no sofá, outro na cama. É muito melhor do que vocês estarem tristes, amarradas no seu orgulho. É muito melhor você fazer o uso dessas ferramentas simples e colocar em prática no seu casamento. É assim que vocês vão resolver, é assim que vocês vão melhorar. Parem de ser soberbas e achar que são as grandes receitas que vão realizar os problemas das suas vidas. Não é assim. Começa pelo simples. É pelo simples que as coisas começam a ser resolvidas na casa de vocês. Eu tenho certeza que vocês colocarem isso que eu falei com vocês em prática agora, a casa de vocês vai começar a ser nutrida com uma tal de esperança. Vocês vão começar a sentir que uma energia nova vai estar no ar. Me contem depois, eu quero que vocês façam essa experiência e me contem no direct como que funcionou para vocês. Tá bom? Fique com Deus, um abraço e até semana que vem, se Deus quiser.